Olá! Hoje é dia de mais uma aula de ciências e nós falaremos sobre doenças. Vamos continuar falando sobre os diferentes modos de transmissão dessas doenças, além de conhecer mais sobre as causas, os sinais e os sintomas, além dos tratamentos e as formas de prevenção de algumas doenças. Vamos lá? Vários animais são vetores de doenças, isto é, eles são os veículos de transmissão do agente causador da doença. Na aula passada, nós vimos que alguns animais, eles podem transmitir doenças por meio de seus dejetos, mordidas e arranhões. Hoje, nós vamos dar o foco nos insetos, que são um tipo de animal relacionado a várias doenças, principalmente por meio de suas picadas. No Distrito Federal, por exemplo, o Aedes aegypti, que é um mosquito de origem egípcia, que foi trazido pelos portugueses nos navios que traziam escravos da África, vem trazendo muitos problemas. A dengue tem sido um problema de saúde pública muito grande, e esse mosquito ele se reproduz em locais com água parada, que fica acumulada pela falta de cuidado das pessoas e também pelo acúmulo de lixo nas regiões, sejam nas casas, em terrenos baldios e por aí vai. A dengue ela é causada por um vírus do gênero Flavivírus e existem pelo menos 5 tipos diferentes deles, sendo que no Brasil os tipos 1, 2 e 3 são os mais comuns. O vírus ele é transmitido pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, que pode ser identificada por meio das marcas brancas que possui no corpo. Olha aí a imagem que está sendo apresentada para vocês. Vocês conseguem ver as marquinhas brancas no corpo da fêmea. Esse mosquito, ele tem hábitos diurnos, se alimentando durante o dia. Entretanto, devido à iluminação das lâmpadas, eles também podem ter atividade noturna, apesar de ser menos comum. Os principais sinais e sintomas da dengue são a febre, a dor de cabeça, a fraqueza, as dores musculares, nas articulações e atrás dos olhos, a vermelhidão no corpo, a coceira e também pode ocorrer hemorragia, que é um sangramento. E aí, isso caracteriza a dengue hemorrágica, que é a forma mais complicada dessa doença. Não existe um remédio até o momento capaz de combater o vírus da dengue. E para se tratar a doença é indicada a ingestão de bastante líquido, além da utilização de remédios para diminuir os sinais e sintomas, como as dores e a febre. A principal forma de se prevenir da dengue é eliminar os focos do mosquito. Isso é, limpando os pneus, tirando a água deles, virando as garrafas, não deixando a água acumular nos vasos das plantas, fechar bem as caixas d'água e também eliminar o lixo no local correto, não jogando ele na rua nem em terrenos baldios. Dessa forma, os filhotes que crescem na água parada, eles não se tornam adultos, diminuindo assim a transmissão da doença. Outra doença relacionada a insetos é a doença de Chagas. Ela é causada por um protozoário chamado Trypanosoma cruzi e é transmitida pelas fezes do barbeiro. O barbeiro é esse animal que vocês veem na foto aí, e ele é um tipo de percevejo. Esse animal ele se alimenta de sangue e após picar e sugar o sangue, ele acaba fazendo ali as suas fezes na pele da pessoa. A ferida, ela gera uma coceira e ao se coçar, a pessoa acaba levando as fezes para o machucado e é aí que ocorre a contaminação. O protozoário, ele também pode ser transmitido por meio da transfusão de sangue de uma pessoa contaminada para outra, assim como de mãe para filho durante a gestação e também pelo consumo de alimentos contaminados pelo protozoário, principalmente a cana-de-açúcar e o açaí. O barbeiro, ele pode ser encontrado nessas plantas e podem acabar sendo moídos junto com a cana-de-açúcar e o açaí no processamento desses alimentos. Assim, o protozoário acaba contaminando o alimento. Os principais sinais e sintomas são a febre, o mal-estar, o inchaço, a vermelhidão nos olhos, aumento no fígado e no baço
E quando a doença já está muito avançada, ela pode causar um aumento do coração, do intestino e do esôfago. Nesses casos, há um grande risco de morte. E o tratamento dessa doença é feito com antiparasitários, que são remédios usados contra os protozoários. Na fase crônica, não há cura. E são usados remédios somente para diminuir os sintomas. O que também pode ser feito é um transplante de órgãos. O modo de prevenção é a eliminação do barbeiro, ou mantê-lo o mais afastado possível. E também é importante manter a boa higiene do local e eliminar os possíveis esconderijos deles, como entulhos, restos de madeiras, entre outros. Além disso, é essencial que a cana-de-açúcar e o açaí eles sejam bem lavados antes de serem processados e consumidos. As relações sexuais, elas também podem ser fontes de transmissão de doenças, e não é somente a penetração que transmite alguma doença. As transmissões, elas podem ocorrer por meio das penetrações, sejam vaginal, anal, mas também pode ocorrer por meio do sexo oral e também do beijo, em alguns casos, em algumas doenças sexualmente transmissíveis. O uso do preservativo durante o ato sexual é uma forma de diminuir o risco de transmissão das doenças e também é importante que façamos um acompanhamento periódico da nossa saúde. Uma das doenças mais conhecidas relacionadas ao ato sexual é a AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida. O causador é o vírus HIV e sua transmissão ocorre por meio da penetração sexual sem proteção, do uso de agulhas infectadas e também de mãe para filho durante a gestação. Estudos recentes indicam que, apesar de ser mais incomum, também pode ocorrer por meio do sexo oral. Também é importante dizer que o HIV não é transmitido pelo ar, pela pele e nem pelo contato físico, como um aperto de mão ou um abraço. Assim, não é preciso ter medo de ficar no mesmo espaço ou mesmo tocar uma pessoa com AIDS. O principal sinal da AIDS é a perda da imunidade, isto é, o sistema de defesa contra as doenças do nosso corpo, ele fica muito fraco, porque o vírus ele ataca exatamente as células de defesa. Dessa forma, doenças oportunistas podem acabar aparecendo na pessoa infectada pela AIDS, como a pneumonia e a meningite, levando o doente a complicações e muitas vezes até a morte. Além disso, outros sinais e sintomas são febre constantes, manchas na pele, dores de cabeça, no corpo e na garganta. A AIDS é uma doença sem cura até o momento e o tratamento é feito com coquetéis de remédios que visam diminuir a atividade do vírus no corpo da pessoa. Atualmente, com o tratamento, é possível ter uma vida relativamente normal e até mesmo uma vida sexualmente ativa. A AIDS, ela pode ser evitada utilizando preservativo durante as relações sexuais, sempre usar seringas e outros instrumentos pérfuro-cortantes como agulhas, que sejam descartáveis. E, além disso, a transmissão de mãe para filho ela pode ser evitada. Por isso que o pré-natal é tão importante durante a gestação. No caso de teste positivo para HIV, é possível realizar um tratamento que permita que a criança nasça livre do vírus. Outro vírus que pode ser transmitido por vias sexuais é o HPV. Ele pode levar a doenças como câncer de colo de útero e câncer de pênis. A transmissão ela pode ocorrer por meio de relações sexuais sem proteção, saliva, cortes ou perfurações com objetos contaminados pelo vírus. Alguns sinais e sintomas são verrugas e lesões, machucados na boca e nos genitais. Genitais é o pênis e a vagina. Entretanto, a infecção por HPV ela pode ser muitas vezes assintomática, ou seja, a pessoa ela tem o vírus no organismo, mas ela não apresenta nenhum sintoma. O tratamento de complicações do HPV é feito com cirurgias, no caso das verrugas elas são retiradas, e no caso do câncer, pode ser realizado ali os processos de quimioterapia e radioterapia para o tratamento daquele câncer. A melhor forma de lidar com HPV é se prevenir. O uso de preservativos é essencial nas relações sexuais e, além disso, existe uma vacina que é distribuída gratuitamente pelo SUS, o nosso Sistema Único de Saúde.
Para a menina, essa vacina é aplicada de 9 a 14 anos e para os meninos de 11 a 14 anos. São 2 doses ao ano, sendo a segunda dose aplicada após 6 meses da primeira. Então, se você não sabia sobre essa doença ou não sabia também sobre a vacina, é interessante você procurar se informar no posto de saúde mais próximo, caso você ainda não tenha tomado. Por fim, temos as doenças cujo modo de transmissão se dá por meio do ar. Muitas doenças são transmitidas pelo ar, por meio de gotículas de saliva e de catarro, que carregam os agentes infecciosos que ficam suspensos no ambiente. Algumas formas de prevenção dessas infecções são evitar aglomerações, evitar passar as mãos na boca, no nariz, nos olhos, sempre lavar as mãos e higienizá-las com álcool em gel. A gripe é um exemplo desse tipo de doença, que é causada por transmissões aéreas. A gente tem vários tipos de vírus que causam essa doença, como o H1N1, o vírus influenza A, B e outros. E a transmissão ela se dá por meio de partículas de saliva e catarro contaminados que ficam suspensos no ar e são lançados quando falamos, tossimos, espirramos, além do contato com superfícies contaminadas por essas partículas, como mesas, corrimãos, entre outros. Alguns sinais e sintomas da gripe são a febre alta, a dor de cabeça, a fraqueza, o mal-estar, a tosse, a dor de garganta e a coriza. O famoso nariz entupido e escorrendo. Apesar de não gerar muita preocupação, a gripe ela causa muitas mortes todo ano. Já são mais de 200 mil mortes por causa da gripe no mundo, somente no ano de 2021, esse que nós estamos. O tratamento é feito basicamente indicando-se repouso, muita hidratação e medicamentos para aliviar os sintomas, como a febre e as dores. A prevenção é feita por meio da vacinação e o Brasil está nesse momento em plena vacinação contra a gripe. Eu vou deixar lá na plataforma o cronograma de vacinação para vocês se informarem mais sobre isso. Além disso, como toda doença transmitida pelo ar, é necessário evitar aglomerações, usar máscaras, se possível, limpar sempre as mãos e evitar colocá-las nos olhos, nariz e na boca. Outro exemplo de doença transmitida pelo ar é a Covid-19. Para quem não sabe, o nome Covid é uma sigla para Coronavirus Disease, que significa em português doença do coronavírus. O 19 se refere ao ano de 2019, quando a doença começou a se espalhar em Wuhan, na China. Essa doença ela é causada pelo coronavírus, chamado de SARS-CoV-2. Vale lembrar que existem outros tipos de coronavírus que já estão por aí há muito tempo e infectam humanos e também outros animais. A transmissão desse vírus ocorre por meio de partículas de saliva e catarro suspensas no ar e do contato com superfícies contaminadas com essas partículas. Inicialmente, acredita-se que a transmissão ao ser humano tenha ocorrido por meio do contato com animais contaminados, possivelmente morcegos. Também existe a hipótese de que o primeiro contato tenha ocorrido entre pesquisadores de Wuhan, que trabalhavam com pesquisa de coronavírus em laboratório. Entretanto, ainda não existe uma resposta definitiva e a questão ainda precisa ser muito bem investigada. Os principais sinais e sintomas da Covid-19 são a febre, a tosse, cansaço, dores no corpo e na cabeça, calafrios, diarreia, vômito, perda de olfato e de paladar. Nos casos mais graves, ocorre a falta de ar, a dificuldade para respirar e o aperto no peito. Nesses casos, é necessário procurar urgentemente uma unidade de saúde. O tratamento ele é feito com repouso, hidratação e medicamentos para aliviar os sintomas, como a febre e as dores. Não existem remédios com comprovação científica para eliminar o vírus. Apesar de muito citado, políticos e nas redes sociais, remédios como a cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina não possuem nenhuma comprovação científica de que possam trazer algum benefício para quem tem Covid-19 e nem são capazes de evitar a contaminação. Além disso,
O uso de remédios sem orientação médica pode trazer várias complicações, como a intoxicação, as alergias, doenças no fígado, dentre várias outras complicações. A melhor forma de lidar com a Covid é a prevenção, que é evitar as aglomerações, usar sempre máscara, limpar sempre as mãos com água, sabão e álcool em gel, e evitar colocar as mãos nos olhos, nariz e boca. A vacinação é importantíssima para diminuir os casos de infecções e ela deve ser cada vez mais incentivada e ampliada. É importante lembrar que até no dia que esta aula está sendo gravada, ocorreram mais de 3,7 milhões de mortes no mundo por causa do coronavírus, mais de 460 mil mortes no Brasil e 8.700 mortes no Distrito Federal. É uma doença que deve ser levada a sério por cada um de nós para evitar que novas mortes aconteçam. Agora, chegamos no momento da nossa palavra-chave. Anotem ela aí. E ela é Covid-19. Anotaram? Então vamos continuar. Para finalizar a aula de hoje, vamos revisar alguns conceitos importantes sobre as doenças. Doença é uma alteração negativa do estado de saúde de um organismo. Ela pode afetar qualquer tipo de ser vivo, como plantas, animais, fungos, bactérias, entre outros. Lembrando que elas podem afetar tanto a parte mental, o psicológico, quanto a parte física do nosso corpo. As doenças normalmente são acompanhadas pela manifestação de sintomas, que são os efeitos da doença no nosso corpo, que podem ser sentidos pela pessoa doente. Alguns exemplos são as dores de cabeça, o mal-estar, a falta de apetite, ok? Entretanto, também existem doenças que não apresentam sintomas, são aquelas que nós chamamos de assintomáticas. A pessoa ela não sente nada de diferente, mas a doença está lá. Já os sinais, eles são os efeitos da doença no corpo que também podem ser identificados por outras pessoas, seja por meio de observação ou de algum exame mais profundo. Alguns exemplos de sinais são as manchas na pele, a febre e os sangramentos. É importante dizer também que as doenças elas possuem uma causa, uma origem, apesar de muitas vezes não ser possível descobrir a origem de algumas doenças. As causas das doenças, elas podem ser as mais diversas. Existem doenças que são causadas por fatores genéticos, que vêm do DNA dos pais ou por mutações que ocorrem na formação daquele indivíduo. Também existem doenças que surgem por fatores emocionais, como o estresse. A mente e o corpo, elas estão completamente interligadas, lembra disso? E um afeta o outro diretamente. Muitas doenças também surgem devido aos maus hábitos de vida, como a má alimentação, o sedentarismo, que é a falta de exercícios. Assim como também existem doenças infecciosas, causadas por agentes infecciosos, como bactérias, protozoários, fungos, vermes e vírus, que invadem e danificam o corpo. As doenças infecciosas elas podem ter vários modos de transmissão, como os que vimos nas nossas duas aulas anteriores. O contato com água e alimentos contaminados, os ferimentos e contato com animais como vetores de doenças, em especial os insetos, as relações sexuais e também pelo ar. Bom, chegamos ao fim da nossa aula. Eu espero que você tenha aprendido bastante. Faça a atividade que já está na plataforma e lembre-se da palavra-chave. Qualquer dúvida, pode entrar em contato que eu estarei te respondendo. Até a nossa próxima aula.